Olá, bem-vindos, bem-vindos! Vamos então para mais um bloco aqui no nosso canal. Alguma dúvida? O tema de hoje será sursi, suspensão condicional da pena. Suspensão condicional da pena, assunto que aflige todos. Hoje não é, eu diria, um dos temas mais comuns na prática penal, mas nas provas públicas o sursi dá um trabalho danado, né? Porque você tem que saber quando pedir, quais as espécies. Bom, vamos discutir isso hoje. Hoje a gente vai falar de quais são as espécies, quais são os requisitos para concessão do sursi, suspensão condicional da pena. Vamos lá? Vamos lá. Bom, quando a gente fala em sursi, primeira coisa, sursi é suspensão condicional da pena. A pena privativa de liberdade é suspensa por um período. Esse período a gente chama de período de prova. E se o sujeito cumprir tudo que está determinado durante esse período de prova, a pena será extinta. A pena será extinta. Bom, qual é o objetivo do sursi? E aí, com o objetivo, fica mais fácil de você pensar quando ele é cabível, quando ele é devido. Bom, o objetivo do sursi é impedir as penas de prisão de curta duração. Tá? A ideia é que quando você tem uma prisão de curta duração, a prisão de curta duração não dá tempo de melhorar o sujeito, né? Para quem acredita que a pena, que a prisão pode melhorar alguém, eu confesso que não acredito. Mas mesmo aqueles que acreditam que a prisão pode ter um objetivo de integração social, acabam concordando que a prisão de curta duração não dá tempo de trazer nada de bom, só vai piorar o preso, só vai piorar o condenado. É você imaginar, o sujeito chega no estabelecimento prisional, vai ter que aprender as disciplinas de opressão e violência de dentro ali da sua ala, da sua cela, vai ter, não é, que se acostumar com o fato de que todo mundo tem que usar lá o buraco, o poi no meio da cela, não é, para fazer ali as suas necessidades, para fazer xixi, cocô, o dia inteiro ali, alguém sem qualquer tipo de privacidade, de intimidade. Bom, nossa, né? Então, quando o sujeito entra dentro do estabelecimento, o impacto é muito negativo. Eu acredito que continua negativo depois. Mas há quem entenda que melhora, há quem entenda que com o passar do tempo, a pena de prisão começa a ter um efeito de integração, de melhora, não é? De reeducação, orientação do condenado. De qualquer forma, a prisão de curta duração é quase unânime que não funciona e o sursi vem exatamente tentar impedir isso. Previsão legal. Você vai encontrar a previsão legal do sursi do artigo 77 até 82 do Código Penal. Vou repetir, 77 a 82 do Código Penal. O 77 é sempre lembrado porque ele é o artigo dos requisitos. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nos requisitos, que é mesmo a nossa preocupação. Mas antes, lembrar quais são as espécies de sursi. O sursi sempre lembrado é o sursi simples, né? E é aquele que vai ser a base aqui da nossa explicação, de onde a gente vai partir. Mas também temos o sursi especial, o sursi etário e o sursi humanitário. Então, são quatro as espécies de sursi hoje previstas, né? O simples, o especial, o etário e o humanitário. Bom, quais são os requisitos cumulativos para o sursi simples? Primeiro, tem que ser pena privativa de liberdade que não supera 2 anos. Claro que se a gente fala não supera, significa que a pena de 2 anos admite sursi. 2 anos não superam 2 anos, tá? Mas então tem que ser uma pena privativa de liberdade não superior a
2 anos. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos, por quê? Porque se o objetivo do sursi é impedir a prisão de curta duração e se é possível substituir por pena restritiva de direitos, aí não precisa de sursi, né? Ora, se é possível substituir por restritiva de direitos, não precisa de sursi porque não vai ter prisão de curta duração. Só faz sentido sursi quando é impossível substituir por restritiva de direitos. Beleza? Beleza. Pensa que o sursi da pena é a suspensão da prisão. A ideia é suspender a prisão de curta duração. Então, se é uma restritiva de direitos, não faz sentido pensar no sursi, porque não vai ter prisão. Beleza? Beleza. O terceiro requisito é que o sujeito não pode ser reincidente específico em crime doloso. Como assim? Ele não pode ter praticado agora um crime doloso e ser reincidente por condenação anterior a outro crime doloso. Tá? Não precisa ser crime da mesma espécie. A ideia é que ele não pode ser reincidente em crime doloso. Então, se ele já tem uma condenação por crime doloso, apto a gerar reincidência, praticou um novo crime doloso, não vai ter direito ao sursi porque ele é reincidente específico em crime de natureza dolosa, salvo se a primeira condenação teve apenas pena de multa. Então o legislador deu uma colher de chá aqui. Se na primeira condenação o sujeito recebeu apenas pena de multa, tudo bem, ainda que reincidente em crime doloso, ainda que tenha um crime doloso anterior e outro crime doloso agora, ele pode ter sursi se a primeira condenação foi apenas a pena de multa. E o quarto requisito é que as circunstâncias judiciais devem ser favoráveis. Aquelas circunstâncias do artigo 59, elas devem ser favoráveis. Bom, presentes esses requisitos, o sujeito vai ter suspensa a pena, vai ter o período de prova, né? Então vai transitar em julgado a condenação, em que o juiz vai fixar uma pena privativa de liberdade, vai conceder o sursi, transitou em julgado, o sujeito é intimado por uma audiência de advertência, por uma audiência de monitória. E naquela audiência ele vai ser informado das condições do sursi. Nessa audiência, se ele aceita as condições do sursi, ele já sai em período de prova. Qual o período de prova? No sursi simples, 2 a 4 anos. E no primeiro ano do sursi simples, uma condição obrigatória, não tem como escapar, é que ele vai ter que cumprir ou prestação de serviços à comunidade ou limitação de final de semana. Então, o sursi simples tem essa característica, período de prova de 2 a 4 e no primeiro ano do período de prova, uma condição inevitável é ter que ou prestar serviços à comunidade ou limitação de final de semana, que cá entre nós é uma porrada de uma condição, porque é uma pena restritiva de direitos, né? Tá? No primeiro ano do período de prova. O sursi especial, o que ele tem de especial? Bom, além de cumprir aqueles 4 requisitos do sursi simples, prisão que não supera 2, não substituição por restritiva, não reincidente em crime doloso, circunstâncias favoráveis, o sujeito tem que ter reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e em muitos casos é impossível fazê-lo, crimes de perigo, se o sujeito for pobre demais, então você tem aqui vários fatores que levam à impossibilidade de fazê-lo. Eu diria que no Brasil, em que você tem uma imensidão de crimes de perigo, de crimes sem vítima, que não tem dano a reparar, e que você tem uma imensidão ainda maior de condenados miseráveis, que são os alvos preferenciais do sistema penal, é muito comum que seja inviável a reparação do dano, né, nos crimes. E as circunstâncias judiciais devem ser totalmente favoráveis. Cá entre nós, a investigação no Brasil é uma brincadeira, então dificilmente vai ter prova suficiente até do crime, costuma se condenar com muito pouco. Mais difícil ainda que tenha prova de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Então, é muito comum que as circunstâncias judiciais sejam totalmente favoráveis. E aí, ao invés de receber sursi simples, o sujeito vai receber o sursi
especial. O que ele tem de especial? Ele não tem aquela condição no primeiro ano do período de prova da pena restritiva de direitos, da prestação de serviço à comunidade ou da limitação de final de semana. O que ele tem no lugar? No lugar daquelas duas condições alternativas, de limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade, o sujeito vai ter um período de prova de 2 a 4 anos, em que ele vai ter que cumprir três condições cumulativas. Não pode frequentar determinados lugares, não pode sair da comarca sem autorização e tem que comparecer periodicamente em juízo para informar atividades. Tá? Tem aluno que vira e fala, Gustavo, estou achando essas três condições cumulativas ainda piores do que aquela, né, da limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade por um ano. Não é. Não é. Tá? Limitação de final de semana é chato, prestação de serviço à comunidade é muito chata, uma paulada na cabeça. O cara tem que ficar lá cumprindo domingo inteiro, 8 horas semanais de prestação de serviço à comunidade, é um inferno. Tanto que dificilmente os condenados cumprem até o final, cumprem o ano inteiro. É mais fácil para o sujeito cumprir durante todo o período de prova, porque essas condições do sursi especial devem ser cumpridas por todo o período de prova, essas três que são meio passivas, né? Basta ele não ir em determinados lugares, basta ele não sair da comarca sem autorização, basta que ele compareça periodicamente em juízo. A lei fala mensalmente, mas o juiz muitas vezes nem quer o sujeito lá mensalmente, fala para ele bimestral, trimestral, em juízo. Tá? Tá. Esse é o chamado sursi especial. Para ganhá-lo, além das condições do sursi simples, reparar o dano salvo impossibilidade e as circunstâncias inteiramente favoráveis. Não seriam só favoráveis, inteiramente favoráveis. E aí não precisa, o período de prova é o mesmo, 2 a 4 anos, mas no primeiro ano não precisa prestar serviço à comunidade e limitar final de semana. Basta cumprir essas três condições aqui, cumulativas. Além, temos ainda o sursi etário ou humanitário. Quando que o sursi é etário? Quando o sujeito tem mais de 70 anos na data da sentença. Então, se na data da sentença o cara tiver mais de 70 anos, ele pode receber sursi etário. Ou, se razões de saúde justificam o sursi. Você imagina o cara que está com terríveis problemas de saúde. Né? Eu lembro uma vez que atuei para um cara, aliás, acho que foi a única vez que eu ganhei sursi humanitário na vida. Era soropositivo HIV, a época não existia ainda, né, remédios tão potentes para controle do HIV, ele estava com a contagem viral altíssima, ele tinha hepatite, ele tinha tuberculose. Né, eu lembro que a família, tudo que a família queria é que ele morresse em casa, na verdade. Né? E pronto, então o juiz entendeu que nesse caso, razões de saúde justificavam o sursi. No sursi etário e no sursi humanitário, o que se ganha? Né? Pelo fato do cara ser maior de 70 na sentença ou ter doenças graves. O que se ganha é que, ao invés daquele primeiro requisito do sursi, ser pena que não supera 2 anos, será pena que não supera 4 anos. Então é possível sursi numa pena de 3 anos e meio, 4 anos. Tá? Coisa que em regra não pode. Que em regra a pena não pode superar 2. No caso do etário e do humanitário, será pena que não supera 4 anos. Aquele requisito aqui, ó. Cadê ele? Aquele requisito aqui, ali, ó. Primeiro requisito, PPL que não supera 2 anos, no etário e no humanitário será PPL que não supera 4. Tá bom? O resto é tudo igual. Mas será PPL que não supera 4. Agora, o período de prova não vai ser 2 a 4, vai ser 4 a 6. Então, o período de prova é bem maior. O período de prova, em regra, no simples e no especial, é de 2 a 4, que será de 4 a 6. Tá legal? Tá joia? Gente, era isso, era o que queríamos falar sobre o sursi. Espero que tenha sido interessante, tenha sido construtivo para você. Gente, eu fico super ao dispor aqui no canal. Manda perguntinha aí. Para mim é um prazer conversar com você. Agora, então uma coisa, vamos divulgar, né? Curte aí, divulga, vamos espalhar conhecimento, espalhar discussões em direito penal. É esse o nosso objetivo. Tá legal? Saúde, saúde, barbaridade. Gente,
Super obrigado pela sua atenção. Até uma próxima.